Então, dando continuidade, né, às nossas medidas numéricas, hoje a gente vai estudar duas medidas que são bem importantes com relação à distribuição, que é a variância e o desvio padrão. Elas dizem muita coisa a respeito da nossa amostra. Então, o que medem essas duas medidas? Na verdade, elas medem a dispersão média em torno da média aritmética. Ou seja, é um modo como os valores mais altos flutuam acima ou abaixo dela. É claro, mais alto ou mais baixo. A gente tem o valor da média, e aí a gente vai ver o quão distante da média estão os outros valores. É para isso que serve a variância e o desvio padrão. Então, primeiramente, o que é variância? Variância é uma medida de variação obtida elevando-se ao quadrado a diferença entre cada valor e a média aritmética. E aí soma essas diferenças elevadas ao quadrado e divide essa soma pelo número de valores. No caso, quando a gente trabalha com toda a população. Então, o que é a variância? A gente vai calcular a média da distribuição e a partir daí a gente vai subtrair cada valor da nossa população, subtrair da média. E aí a esses resultados a gente eleva ao quadrado. Então, se tiverem 10 valores, a gente vai pegar cada um desses 10 valores, subtrair da média, elevar ao quadrado cada um, depois somar os 10 e, por último, dividir pela quantidade de valores. Detalhe, isso é para quando eu consigo fazer com todos os dados da população, que a gente vai ver que quando for para a amostra, esse valor não é n, sim n menos 1. E aí naquela expressãozinha anterior, o que representa cada termo? Na verdade, esse símbolozinho ao quadrado a gente chama de sigma, sigma ao quadrado. É muito comum também encontrar na estatística S ao quadrado para representar a variância. É a mesma coisa, é só uma maneira diferente de representar, beleza? Aí lá tinha um somatório de xi menos x barra elevado ao quadrado. O que é esse xi? É cada termo da nossa amostra. O primeiro, o segundo, o terceiro. O que é esse x? X barra. X barra é a média aritmética. E n é o tamanho da população. Então, aquela expressão que eu falei era para quando a gente tivesse uma população inteira, ou seja, quando eu conseguisse coletar os dados de toda a população. Mas geralmente a gente não consegue coletar os dados de toda a população, a gente coleta uma amostra. E aí quando a gente faz isso, para essa variância ter um valor mais significativo, a gente utiliza de um fator denominado correção de Bessel, que ele visa obter uma estimativa mais precisa. O que faz essa correção? Naquela expressãozinha da variância, que é S ao quadrado ou sigma ao quadrado, é igual ao somatório, variando de 1 a n, de xi menos x barra ao quadrado. Xi é cada termo, menos a média elevada ao quadrado. Em vez de dividir por n, que é quando é para toda a população, a gente divide por n menos 1, ou seja, é como se a gente retirasse um valor da amostra, como se fosse um valor extremo, para essa variância ter um valor mais significativo. E aí, só para entender melhor, o que diz a correção de Bessel? Em estatística, a correção de Bessel é o uso de n-1 em vez de n na fórmula para a variância da amostra e desvio padrão da amostra, onde esse n é o número de observações em uma amostra. Para que ela serve? Ela corrige as imprecisões na estimativa da variância da população e alguns viés na estimativa do desvio padrão da população. Às vezes a gente tem algum valor que está um pouquinho longe da nossa média, aí quando calcular a variância e o desvio padrão, esse valor fica um pouco distorcido. Então, você retirando um termo, você acaba tendo um valor mais significativo. Você sabendo o que é a variância, automaticamente você sabe o que é o desvio padrão. Por quê? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da soma nas diferenças em torno da média aritmética elevada ao quadrado, dividido pelo tamanho da amostra menos 1, isto é, a raiz quadrada da variância. Então, se você sabe a variância, quando encontrar a variância, basta extrair a raiz quadrada, que é o desvio padrão. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O desvio padrão é mais utilizado porque corresponde a um valor que está na mesma unidade de medida dos dados originais. Por isso, ele é melhor para utilizar do que a variância, beleza? Então, resumindo,
que é o desvio padrão? Se for para uma população que a gente consegue coletar todos os dados, é a raiz quadrada da variância. Lembra que a variância é essa expressãozinha que está dentro da raiz? Quando é para uma população, aqui embaixo é n. Quando é para uma amostra, aqui embaixo é n menos 1. Geralmente a gente faz essa aqui, que é a nossa amostra. Beleza? Então, o que está dentro é a variância. O resultado dela eu vou extrair a raiz quadrada, que a gente representa por S. S, desvio padrão. S quadrado, variância. E aí algumas observações, né? O desvio padrão indica o afastamento dos valores observados em relação à média aritmética da amostra em estudo. É um conceito imprescindível para análises gráficas, determinando a confiabilidade e o estudo de distribuições. Ou seja, quanto maior o desvio padrão, menos precisa é a amostra. Por quê? Porque os valores estão muito distantes da média aritmética. Quanto menor o desvio, mais precisos são os dados, porque os valores estão mais concentrados em torno da média aritmética. E aí então é meio óbvio que quanto mais espalhados forem os dados, maior será a amplitude, a variância e o desvio padrão. Lembrando que é amplitude? É a diferença entre o maior valor da amostra e o menor valor da amostra. Variância, eu vou pegar cada termo, subtrair da média, elevar ao quadrado, somar tudo e dividir por n ou n menos 1, né? Se for da população ou da amostra. O desvio padrão, raiz quadrada da variância. E aí, quanto mais concentrados e homogêneos foram os dados, menores amplitude, variância e desvio padrão. Então, vamos ver na prática como é que a gente faz esse cálculo. Então, eu quero calcular a variância e desvio padrão da amostra para os dados obtidos sobre o tempo para ficar pronto na parte da manhã. Não sei se vocês lembram, mas a gente até tinha calculado a média, né, para essa distribuição. Mas a gente vai calcular aqui só para relembrar. Então, eu peguei uma amostra aqui com a quantidade de tempo que eu levo para me arrumar, beleza? A partir disso, a gente vai calcular a variância e desvio padrão. Então, como é que a gente faz isso? Qual é a primeira coisa a fazer? Então, tem aqui nossa distribuição. E percebam que todos os valores, tanto da variância quanto do desvio padrão, a gente precisa inicialmente da média. Então, a média aritmética é um valor fundamental para o cálculo da variância e do desvio padrão. Como é que a gente calcula a média? A gente já fez isso nas outras aulas, né? A gente vai pegar a soma de todos os valores, ou seja, 39 mais 29 mais 43 mais 52 mais 39 mais 44 mais 40 mais 31 mais 44 mais 35 e vou dividir pela quantidade de valores. Como tem 10, então dividido por 10. Lembrando que para calcular a média, não necessariamente os dados precisam estar em ordem. É mais para o cálculo da mediana que a gente fazia isso. Beleza? Mas se tiver em ordem, não tem problema. Então, quando eu faço essa soma, aqui em cima dá 396. Dividido por 10, 39,6. Então, essa aqui é a média da distribuição. Ou seja, quando eu somar todos os valores e dividir por 10, eu tenho a média. Tranquilo? Agora, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular a variância e desvio padrão. Aí, vamos lá. O que é variância para uma amostra? Variância é representada por S ao quadrado. Ela é igual ao quê? Ao somatório variando de 1 a n, ou seja, do primeiro termo até o enésimo termo. E aí, o somatório de xi menos x barra, ou seja, eu vou pegar cada termo da nossa amostra, subtrair da média e elevar ao quadrado. Vou fazer essa soma. Vou dividir por quanto? Por n menos 1. Por quê? Porque geralmente a gente pega uma amostra de alguma coisa. Beleza? Então vamos lá. O que é esse S ao quadrado? O que é esse somatório? É uma soma de vários valores. Que valores são esses? Ó? Eu vou pegar cada termo, subtrair da média e elevar ao quadrado. Então vamos aqui para o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 39. Quem é a média? 39,6. Então o que eu vou fazer? Ó? 39 menos 39,6. E aí esse resultado eu vou elevar ao quadrado. Beleza? Fiz isso para o primeiro termo, mas é um somatório. Aí mais. Agora eu vou fazer para o segundo. Ó. 29 menos 39,6
O resultado disso eu elevo ao quadrado, mais 43 menos a média, que é 39,6, elevo ao quadrado, mais 52 menos 39,6 e elevo ao quadrado, mais 39 menos 39,6 e elevo ao quadrado. Perceba que o valor que eu vou subtrair é sempre o mesmo, né? Que é sempre a média. E aqui eu vou pegar cada termo e subtrair da média. Perceba que é uma conta muito grande, né? Quando eu tiver muitos valores. Aqui tem 10, já é uma expressão bem grande. Imagine se eu tiver 90, 100. Então, para isso, a gente faz uso do Excel ou de alguns outros programas que calculam para a gente. Mas é importante saber como funciona o cálculo, beleza? E aí, assim eu vou fazendo ó, até o último valor, 35 menos 39,6 elevado ao quadrado. Dividido por quanto? N menos 1. Por quê? Porque tem 10 valores, então 10 menos 1. Então, esse S ao quadrado, que é a variância, é igual a... Ó, 39 menos 39,6 dá quanto? Dá menos 0,6. Vai levar ao quadrado. 29 menos 39,6 dá menos 10,6 ao quadrado. 43 menos 39,6, 3,4 ao quadrado. Assim eu vou fazer até o último. 35 menos 39,6, menos 4,6 ao quadrado, dividido por 9. Agora eu vou desenvolver as potências. Ó. Menos 0,6 ao quadrado, 0,36. Lembrando que como o expoente é par, independente do sinal que tem aqui dentro, todos eles vão ficar positivos. Por quê? Porque todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. Então 0,36, 10,6 ao quadrado, 112,36, 3,4 ao quadrado, 11,56. Até o último, 4,6 ao quadrado, 21,16 dividido por 9. Essa soma dá 412,2 dividido por 9, 45,82, pois essa é a nossa variância. Aí o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se a variância deu 45,82, o desvio padrão que a gente representa por S é a raiz quadrada de 45,82. Então, deu 6,77. Então, essa é o nosso desvio padrão. Beleza? E aí, o que significa esse 6,77, que é o nosso desvio padrão? Ó, vocês lembram que a média era 39,6, né? Então, se o desvio padrão deu 6,77, é porque eu vou acrescentar 6,77 para cima ou 6,77 para baixo. E eu vou perceber que a maioria dos valores está nesse intervalo. Cada pontinho desse é um daqueles tempos que eu levo para me arrumar, beleza? Então perceba que essa linha do meio é a média dos valores e o desvio padrão é uma faixa um pouquinho maior. Perceba que tem três valores que estão fora do desvio, né? Mas como a distribuição é grande, sempre terão valores aqui fora. Mas a maior parte dos valores estarão compreendidos nessas duas regiões aqui. É 6,77 acima da média e 6,77 abaixo da média, que dá 32,83, tranquilo? Então é isso que significa variância e desvio padrão.